Olá pessoal, vamos dar continuação aí às nossas videoaulas. Então, continuando a parte de planilhas, agora a gente vai começar a falar sobre funções matemáticas. Então, eu dividi em três partes, em três capítulos, né? Esse é o primeiro capítulo, e aqui eu vou explicar a função matemática, as funções matemáticas mais usadas, né? E tem exemplos, tarefas para vocês estarem treinando aí, tá? Normalmente, às vezes, não dá tempo de eu fazer essas tarefas em sala de aula, mas fica o vídeo aí para poder auxiliar vocês, né, a criar, a fazer essa tarefa. Então, a primeira função matemática mais utilizada, e tem que saber de cor, é a função soma. Tá? Então, é muito importante vocês saberem usar a função soma. A função soma, como eu já falei, né, é a função mais usada dentro do Excel ou do Google Planilhas, e ela serve para você somar uma sequência de células. Tá? Ela substitui, de maneira muito simples, muito fácil, a operação matemática soma. Né? Então, se você olhar aqui, né, para fazer uma simples soma, usando os operadores matemáticos, né, basta você indicar quem vai somar com quem usando o sinal de mais. Tá aí, normal. Vai ter a soma? Vai. Por exemplo, A1 mais A2 mais A3. Pronto. Já vou ter o resultado da minha soma. Só que quando a quantidade de células começa a ficar muito grande, esse método de operador lógico, ele acaba não ficando indicado, porque demora muito, né, para a gente poder escrever. Então daí veio a função soma, né, que é o que normalmente a gente recomenda você usar, tá? E é muito simples, olha lá. Começa com o sinal de igual, né? Como qualquer operação matemática. Depois eu digito a função soma, né? O nome da função, no caso soma, minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Abro parênteses e aqui dentro, né, eu coloco o que eu quero que ele faça a soma. Nesse exemplo aqui, de D9 até H12. Então, esta é a primeira célula e H12 seria a última célula. E o dois pontos significa até, ou seja, pega tudo que tiver entre eles. Fecho parênteses e dou Enter, acabou. Ele já vai me dar a soma. Tá? Lembrando que o que está aqui nas células tem que ser número, não pode ter letras. Aqui nesse exemplo de cima, mesmo esquema, né? Mesma ideia, só que é de B3 até B12. Então você olha a tabela, vê o que você quer somar, vê o nome das células e escreve. Tá bom. A gente já viu em aula também que eu posso usar o mouse do tipo clicar e arrastar. Eu vou obter também o mesmo resultado. Tá? Então, função soma, muito simples, muito fácil. Né? Fica ao seu critério aí, usar mouse ou digitar, ou usar os operadores, o resultado sempre vai ser o mesmo, ok? Bom, então vamos ao nosso primeiro exemplo, né, que eu botei lá na sala de aula. Então, se você voltar lá na sala de aula, você vai ver que existe, né, o 3 o 3 mate 4, que é justamente esse primeiro exercício para você aplicar a função soma. Né? Basta você clicar nesse nome, vai abrir um arquivo, você tira uma cópia para você, né? Arquivo, fazer uma cópia, e aí você altera, faz o que você quiser. Eu estou dando a versão em branco, ou seja, só digitada, para você treinar a formatação e depois treinar a parte da forma.
Lembrando que isso aqui é só tarefa, não precisa me mostrar, não precisa entregar. Não. O meu está aqui do lado, né? Então, se você olhar o meu aqui do lado, tá aqui, eu já abri o arquivo, tirei uma cópia para mim, né? Ele é uma tabela de controle de vendas de produto. Então, se você olhar aqui, né, eu tenho a tabela principal. Podemos dizer que isso aqui é chamado de tabela principal. Aqui é o título da minha tabela, que eu falei que é interessante, né? Você botar um título de tabela. E aqui eu tenho os resultados que eu vou obter em cima dessa tabela principal. Então, geralmente é assim, né? A gente sempre tem uma tabela principal, às vezes uma tabela secundária, ou então dentro da tabela principal eu acabo levantando algumas informações importantes ou informações que o chefe quer, né? Nesse caso aqui, muito simples, tudo tem a ver com total, né? Toda vez que tiver a palavra total, você sabe que é soma, vai ter alguma soma na jogada, tá? Então eu deixo aqui em branco para você formatar. Aí você, né, você pode colocar borda, mesclar, né? Eu fiz aqui uma formataçãozinha básica, né? Fiz aqui uma formataçãozinha básica. Não precisa repetir a minha, pode fazer a sua. Eu estou aqui apenas para mostrar, né, como usar a função soma aqui, né? Que o cara quer o total. Na coluna G, então, eu tenho esse total e o que eu vou calcular aqui? O total que cada vendedor vendeu. Então, função soma básica, igual soma, pode digitar maiúsculo ou minúsculo, tá? Sempre existe um botão de ajuda, ó, tá vendo aqui? Interrogação, onde ele me dá uma ideia, né, no que eu estou pretendendo fazer. Ele sugere, às vezes ele sugere, né? No caso que ele está sugerindo, vamos somar de C5 até F5. Você olha, se você achar que é isso mesmo, aperta a tecla Tab e ele completa e morreu a história, tá? Daí você pode vir aqui, né? Ler aqui o exemplo, tem um saiba mais. Então, assim, toda função, né? Nós temos aí mais de 400 funções, sempre tem algum esquema de ajuda, ninguém precisa ficar decorando, né? Ah, mas tem que interpretar, isso não tem outro jeito, né? Você tem que interpretar. Aqui ele está sugerindo, né, que é do C5 até F5. C5 é a quantidade de camisas e F5 a quantidade de gravatas. Eu vou mandar somar todo mundo da linha 5, que é a linha do Carlos. Eu vou ter o total que Carlos vendeu, o total de peças que o Carlos vendeu. Se eu apertar Tab, ele completa, eu aceito, ou eu vou lá, clico e arrasto, ou eu vou lá e digito. Fica ao seu critério, tá? Cada um é cada um. Eu acho que é interessante vocês, né? Tem hora aceitar a sugestão dele, só para ver como é que é, apertando o Tab. Tem hora que você pega o mouse, clica e arrasta. E tem hora que você digita, porque existem exercícios que às vezes a digitação é mais rápida, às vezes o clique é mais rápido, e às vezes o tab é o mais rápido ali. Se eu der Enter, então, olha lá, ele me deu 7, então significa que o Carlos vendeu 7 peças. Né? Então, se eu somar aqui, ó, 2 mais 1, 3, 1, vai dar 7, ok? Ele percebeu o que você está fazendo, ele tá perguntando se você quer que ele complete. Problema de fazer ele trabalhar sozinho, nem sempre ele acerta, tá? Já tive casos dele não aceitar. Ele usou uma fórmula errada e acabou completando errado. Mas nesse caso está certo, se você olhar aí, ó, 3, 5, 8, então realmente ele acertou, né? Eu posso vir aqui, ou então eu não aceito, geralmente eu não aceito, tá? E faço na mão. Eu venho aqui, ó, clico nesse botãozinho aqui, clico e arrasto para baixo. O famoso clicar e arrastar, né? A gente faz a fórmula uma vez, verifica se a fórmula está correta, se estiver correta, a gente copia para as linhas de baixo,
desde que as linhas de baixo sejam a mesma fórmula. Se for fórmula diferente, aí não, aí a gente tem que digitar. Pelo amor de Deus, nada de ficar digitando um por um, né? Vai dar o mesmo resultado, eu sei, mas você vai demorar, né? Vai gastar tempo e a chance de dar errado é muito grande, ok? Bom, agora vamos fazer essa tabelinha auxiliar, né? Ele quer saber o total de peças vendidas em cada produto. Total, sei que é soma. Então, igual, soma, abro parênteses. Soma de quem? Então, veja que ele meio que tentou mostrar aqui para mim, né? Você quer camisa? Camisa está aqui, ó. Eu vou somar do 2 ao 3, do C5 ao C9. Será que é isso? É, ele acertou, é isso mesmo. Só der tab, ah lá, ele acertou, né? Ele fez para mim, ok? 11, é isso mesmo? Então, 3, 5, 6, né? 11. Beleza. Então, foram vendidas 11 camisas. Então, esse total aqui é a venda de peças por vendedor. E esse total aqui é o total de vendas de cada produto. Então, os dois são totais, mas são, né? Mas são visões, são resultados de totais diferentes. Fez uma vez, aí, né, tá lá a função soma, pá, é isso mesmo. Ah, então agora eu posso clicar e arrastar. Então, geralmente é isso que a gente fala, né? A gente faz uma vez, vê se a fórmula é essa. Na linha de baixo é total também, é total, né? Então, ou seja, a fórmula é a mesma. Então, clique e arrasta. Funcionou? Funcionou. Porém, temos um probleminha aqui. Olha o total de gravatas. Ele está falando que tem 25 gravatas. É isso mesmo? 4, 5, 6. Tá errado. Nossa, será que ele somou errado? Não, ele não somou errado. Nesse caso, e obviamente eu fiz de propósito, quando você clica e arrasta, ele copia a fórmula, faz os ajustes necessários, né? E já faz o resultado. Beleza? Tranquilo. Só que nesse caso, do jeito que foi montado essa tabelinha auxiliar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que digitar um por um. Por quê? Porque, olha, na camisa, ele está somando a coluna C. Coluna C, coluna de camisa. Perfeito. Agora, olha a calça. Está somando quem? Coluna C de novo. Mas a calça é coluna D. Olha o sapato. Está somando de novo, mas a coluna C. E sapato é coluna E. E gravata. Está somando também, mas a coluna C. E a gravata é a coluna F. Então, nesse exemplo, do jeito que eu montei a tabela, infelizmente não dá para clicar e arrastar, né? Se você fazer isso, vai dar resultado errado. Então, assim, 99,9% a gente faz uma vez, clica e arrasta, né? A fórmula é a mesma, né? Ou seja, está batendo a regra, mas nesse exemplo especificamente, eu fiz de propósito, assim mesmo, para dar errado, eu não poderia. Então a gente, né, tudo que é feito automático, a gente tem que dar uma olhada se, né, se deu certo, se não deu nenhum erro, né? Tá? Então, olha lá. Então eu vou vir aqui e total de calças. Olha lá, é coluna D, né? Total de sapato. Total de sapato é coluna E. E total de gravatas, coluna F. Beleza? Tranquilo, né? Nada complicado. Agora tá certo. Agora você pode conferir aí que tá batendo os resultados. Ok? Então lá no meu slide eu expliquei o que era para fazer, coloquei a resposta,
tá? Caso você não tenha feito, tenha dado errado, e, e tem um segundo exercício, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Falou, pessoal, até o próximo vídeo.